Caros coordenadores, qual a importância da Eucaristia para a vida de uma comunidade? Mas também, trazendo para a nossa realidade, diria, para mim, qual a importância da Eucaristia na minha vida de missão, na minha vida de discipulado? Qual é a minha intimidade para com Jesus, principalmente nas comunidades que têm o Santíssimo Sacramento? Como é o meu zelo para com o Senhor, para com a casa do Senhor? E nós sabemos que a Eucaristia é o centro da nossa fé. A Igreja vive da Eucaristia, a mesma é quem faz a Eucaristia. A Eucaristia como alimento salutar para a nossa vida. A Eucaristia é Cristo Jesus. É a vida de Deus operante no meio de nós. É a promessa do Pai, é a presença de Deus, uma vez que havia prometido que permaneceria conosco. E a sua promessa é uma promessa muito real, muito presente na nossa vida. Qual a importância da Eucaristia para a vida da comunidade? O próprio Cristo Jesus, na parábola da videira, vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Trazendo para a nossa realidade de comunidade, a realidade de cada um de vocês, é necessário que tenham esta consciência de que a missão não é minha, a igreja também não é minha, nós estamos a serviço da mesma. A igreja pertence a Cristo, nós somos colaboradores, somos discípulos, mas também missionários. Discípulos porque necessitamos estar constante na escola de Jesus, no aprendizado, na intimidade, no permanecer de nós. E o discipulado, ele não pode se reduzir simplesmente a uma formação, a uma espiritualidade, mas a nossa vida toda. A nossa vida toda será um discipulado, porque sempre temos algo a aprender de Cristo Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, assim como o ramo é queimado e vice-versa, como a própria Sagrada Escritura já nos apresenta na parábola da videira. O que isto tem a nos dizer? A primeira coisa é o fato de que sozinhos não somos capazes, a não ser pela ação de Deus. E todas as vezes em que nós, na tentativa de querer fazer algo muito humano, nós vamos nos dar conta com que o seu alicerce, a sua base, sempre irá manifestar as suas fragilidades. Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida de missão também. É o planejamento, né, que é tão importante na nossa realidade missionária. Assim como aquele homem que edificou a sua casa na areia, porém, diante das tempestades, das enchentes e vice-versa, a casa veio a desabar. Mas o outro, na sua sabedoria, alicerça bem a sua casa, e esta casa é fortificada. Então, nas nossas realidades de comunidades, nossas realidades também de pastorais, é necessário uma base firme, sólida. E nós não podemos perder de vista o próprio Cristo Jesus como pedra principal, pedra angular. Quando ainda na parábola da videira, se alguém não permanece em mim, é lançado fora. Aqui também é um convite para a comunhão. Falava-se da importância da comunhão, da sinodalidade,
da obediência, que a obediência não pode ser uma realidade cega, mas sim livre, consciente. Nós precisamos servir a Deus na liberdade, na consciência do nosso ser cristão. E não pode ser um serviço qualquer, mas cuja base é necessário o amor. Tudo por causa de um grande amor. Tem até um mantra que se canta, né? Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo. De um grande amor. E aqui está o coração do cristianismo, o amor, né? O amor que renova, o amor que transforma, o amor que é Eucaristia. Se a nossa vida, né, enquanto discipulado, enquanto missionária, se não tem esta base do amor, não faz sentido. Ou nós amamos servindo, ou não serviremos para nada. Porque vai chegar momento na nossa realidade de missão que a cruz vai aparecer. A cruz vai se apresentar. As dificuldades virão. E o que vai nos sustentar é o amor. Este amor que nos amou por primeiro, que foi Deus. Este amor que nos escolheu. Este amor que nos capacitou. Este amor que quis se fazer presença em forma de Eucaristia na nossa vida. Ô Padre, mas eu não posso comungar. Mas tu comungas da palavra. A palavra é o verbo de Deus. E este verbo se fez carne, se faz presente na Eucaristia, mas na vida de cada irmão também, na fraternidade. Elementos importantes para que tenhamos bom êxito em nossa missão. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzir fruto. Nós temos uma missão. Quando somos escolhidos, e nós sabemos que esta escolha, ela parte de um princípio humano, mas com caráter divino. A presença de Deus é constante. Basta você fazer uma recordação quando Deus lhe chamou. Talvez você diga assim: ah, mas quem me chamou foi fulano de tal. Não vejo Deus na vida daquela pessoa, não. Mas Deus se fez presente naquele momento e faz presente ainda hoje, porque te sustenta na missão. Te encoraja. Mesmo na hora que tu queres desistir, Deus sonda teu coração e faz com que se tornes perseverante. Então a escolha é de Deus. Foi eu que vos escolhi. Tu destes a resposta. Uma resposta consciente, livre. Talvez tu não tenha tido a liberdade inicial, mas depois, no andar da carruagem, aos poucos, você foi libertando o coração para o amor e para o serviço pastoral. E com isso, esta nossa resposta ao chamado de Deus, ela precisa ser livre. É tão ruim quando se chega numa comunidade em que observa-se que aquele coordenador, ou também, digamos, a nível de pastoral, grupo, movimento e serviço, está obrigado ali. E quando isto acontece, aquilo que é próprio da missão se realiza porque é a ação de Deus. Mas as coisas deveriam fluir mais ainda se tivesse, digamos,
amor ao serviço, o compromisso pastoral. Eu preciso ser livre. No dia que Deus me chamou para esta missão, eu fui livre da minha resposta. E a minha primeira resposta foi não. Por incrível que pareça, né? Minha primeira resposta foi não. Lá pelos meus 16 anos, quando o chamado de Deus aconteceu na minha vida. Mas aquele não me inquietou tanto, que enquanto eu não disse o meu sim, meu coração não teve paz. Talvez isto tenha acontecido com você, quando alguém da sua comunidade, chegando com você, diz: fulano, eu preciso de você na coordenação. Ou então, eu preciso de você na liturgia, na catequese. E a sua primeira resposta foi na bucha, assim, né? Não quero, não posso, não me perturbe, não me procure mais, né? Mas depois, encontrando-se sozinho, Deus foi sondando o teu coração. Foi levando você a olhar, a largar os horizontes a partir do amor, porque servir o próximo requer amor. Porém, não se trata de um amor utópico, fantástico, mas sim aquele que perpassa do mistério da cruz. Aquele amor que se doa, aquele amor que se sacrifica. Ou vocês não pensam que o fato de estarem aqui não é um sacrifício? Não é uma oblação, uma oferenda que vocês fizeram, deixando seus lares, suas casas, trabalhos, compromissos, para servir melhor o reino de Deus. O amor comprometido, porque o amor de Deus é um amor comprometido. Deus tem um compromisso conosco. E este compromisso se traduz em forma de Eucaristia, em forma de missão esta que Cristo Jesus assumiu com amor, com compromisso, com responsabilidade com a humanidade, resgatando das trevas. Temos uma missão, somos chamados para uma missão, produzir frutos lá na nossa comunidade, lá na nossa pastoral, nosso grupo ou serviço, temos que produzir frutos. Produzir frutos para aparecermos? Não. Nós temos um compromisso de resgatar, de salvar almas, de sermos semeadores. Esta é a nossa missão, semear. E não se preocupar se a semente lançada, claro, ela precisa ser bem lançada e encontrar também o solo fértil. Mas não cabe a nós se aquela semente ela vai desenvolver ou não. Precisamos dar tempo e espaço para a ação de Deus. E às vezes nem sempre nós temos esta paciência. Assim como a realidade, né, da agricultura, às vezes, no ato de lançar a maniva na cova, no chão, você cobre com areia, e depois de uma semana, na sua impaciência, você vai lá, arranca para ver se já está nascendo, e neste ato acaba secando e morrendo, né? E com isso, às vezes, a nossa impaciência, ela pode causar morte. A nossa impaciência, ao invés de ajudar, pode atrapalhar o processo de Deus na vida da nossa comunidade. Então, nós, como os agentes de pastorais, somos semeadores, devemos ser semeadores do reino de Deus. Nossa missão é produzir fruto. O maior dentre vós deve ser aquele que serve. Nós não somos santos, nós estamos a caminho da santidade. E a gente sabe dos diversos conflitos existentes na vida de uma comunidade. É aquele que quer ser mais que o outro, é aquele que quer cantar melhor do que o outro. Às vezes, no fundo, são realidades até boas, mas que por vezes não ajuda o crescimento pessoal ou até
a nível de comunidade em si. É aquele coordenador que quer mandar em tudo, é aquele coordenador que não permite com que outras pessoas, com que os seus dons e seus carismas possam ser exercidos ou descobertos. São realidades que por vezes nós nos colocamos numa situação de que, se eu estiver, as coisas acontecem, e se eu não estando, portas fechadas, e nada mais vai para a frente. E não é assim, e não pode ser assim. O outro também tem capacidade. O outro também tem dons, carismas a serem colocados a serviço da comunidade e para o bem comum do povo de Deus. Há situações também pastorais, principalmente quando se trata de coordenações. Eu até permito com que o outro seja o coordenador, a coordenadora, mas eu vou ficar por trás, maquinando ou atrapalhando. E como acontece isso? Eu coloco alguém assim só de fachada, mas que por trás deve seguir o beabá anterior. Isso é tão ruim na vida de uma comunidade. Não cresce. Mas o padre não está falando aqui dessa realidade paroquial do Sagrado Coração de Jesus, não, viu? É de uma paróquia lá da Lua. Penso que por aqui não existe essas coisas, né? Graças a Deus. O maior dentre vós deve ser aquele que serve. Se nós entendêssemos isto, seríamos felizes. Evitaríamos conflitos. Nossas comunidades, nossas pastorais cresceriam. Dariam frutos ainda maiores. Porque a nossa missão é servir. E servirmos bem, amando. A comunidade, ela não pode estar a meu serviço, mas sim eu a serviço da comunidade. Aquela situação que eu relatava anteriormente. Se eu estiver, as coisas acontecem. Se eu não estiver, não acontece. Dizia um sacerdote. As coisas devem acontecer comigo ou semigo, né? Eu estando ou não estando, a vida da comunidade, ela deve seguir adiante. Por exemplo, eu na condição de coordenador, de coordenadora, de agente pastoral, se eu, digamos, se caso eu tenho uma viagem para fazer, talvez essa viagem não seja assim caso de saúde, uma emergência, então eu planejo uma viagem e ao decorrer daquela semana tem uma missa, né, marcada para aquela comunidade. Então eu desmarco a missa porque eu não vou estar presente, achando com que os outros que estão na comunidade não são capazes de realizar a missão. Eu acabo atrapalhando a fé dos fiéis. Agora imaginem, se a Eucaristia, né, é a presença real de Deus no meio de nós, se é o céu que se faz presente no meio de nós, e tendo a possibilidade de acontecer aquela Santa Missa, e por motivos pessoais, digamos assim, não tão graves, eu não permito com que as pessoas façam a experiência de Deus ou do céu naquela comunidade. E nós sabemos as dificuldades em que encontramos quando se trata de calendário. Desmarcar uma missa para remarcar uma outra missa, olha, a gente falta, digamos assim, fazer a Rainha Elizabeth II surgir a vida novamente para ver se a gente consegue, né? Para dizer da dificuldade que encontramos, né? E a Santa Missa é o maior presente, né, que nós cristãos podemos receber de Deus. É este Deus que, querendo que todos vá para o céu, nos diz: eu estou aqui
convosco para ajudá-los a ir ao céu. Mas faças primeiro a experiência já aqui na terra. Santa Teresa dos Andes, ela dizia assim: o que queres fazer no céu, se aqui na terra tu não amartes a Deus? Palavras fortes, né? Se parássemos para pensar sobre esse questionamento, né, tem uma grande verdade. O que nós queremos fazer no céu, se aqui na terra nós ainda não alcançamos, chegamos ao grau de amor que Deus merece de nós? Quando nós temos dificuldade um para com o outro, usando uma expressão aqui entre parênteses, quando nós não amamos o outro, aquela pessoa, estar na presença daquela pessoa nos incomoda, não é verdade? Agora imaginem, irmos para o céu, nos depararmos com Deus. Alguém que nós não tivemos assim, aqui na terra, um bom relacionamento. A gente sabe que a fiel, que só vem na igreja no dia do santo batismo, e depois, já na morte, porque já deixa em testamento, passe ao menos à frente da igreja, sendo que a criatura passou a vida toda, nem sequer quis ir com seus próprios pés à igreja, né? Encontramos estas realidades. Desmarcar uma missa por questões pessoais não graves, né? Enfatizando, compromete toda a comunidade, era o que eu dizia. As coisas precisam fluir comigo ou semigo, ou seja, da minha presença ou da minha ausência. Eu preciso delegar funções. Não é verdade que eu sou coordenador sozinho. Eu tenho uma equipe. E se sou coordenador, é para auxiliar, para ajudar a vida daquela comunidade crescer no entendimento da verdade e principalmente na pessoa de Jesus, verdade por excelência. O documento Sacramento Caritatis nos diz assim: no sacramento do altar, o Senhor vem ao encontro do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Fazendo-se companheiro de viagem. Repito, num sacramento do altar, o Senhor vem ao encontro do homem criado à imagem e semelhança, fazendo-se companheiro de viagem. Ah, padre, eu me sinto sozinho naquela comunidade, ninguém quer me ajudar. É só eu e depois eu de novo. Mas será que eu tenho uma vida espiritual pautada pela oração, pela meditação da palavra? Eu costumo promover na minha comunidade um momento orante, uma adoração, uma espiritualidade, a reza do Santo Terço, ou somente a celebração da palavra aos domingos, isto quando não há futebol. Eu, enquanto agente de pastoral, eu preciso ter esta intimidade para com Deus. A minha vida de oração não posso descuidar. Eu preciso estar vigilantes. Se orante e vigilante, orai e vigiai, pois não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor virá. Mas, como vai dizer São Pedro em sua carta, o leão está nos rodeando, vendo apenas uma oportunidade para nos atacar. O leão como inimigo. Então, eu preciso ter todo este zelo, zelo para com a casa do Senhor, zelo para com este templo santo que sou, zelo também
pela vida de cada fiel, uma vez sendo este canal de graça na vida deles. O verdadeiro missionário, que não deixa jamais de ser discípulo, sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele, sente Jesus vivo com ele no meio da tarefa missionária. Evangelho Gáudio, número 26, ou seja, nós não estamos sós. Deus está conosco, a igreja está conosco. E nós estamos com a igreja. Qual é o meu relacionamento com a igreja? Com os padres da minha paróquia? Nós sabemos a importância da comunhão. E na essência da igreja está a comunhão. Eu sou igreja somente quando estou em comunhão com ela. Ah, mas eu discordo do Papa, eu discordo do bispo, eu discordo do pároco, do vigário. Já saiu da igreja faz tempo. Só não teve coragem de construir a sua igreja. Alguns têm, né? Mas a Igreja Una Santa Católica Apostólica Romana, se eu não estou em comunhão com ela, eu já saí dela faz tempo. A igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-se acolhidos. Eu sou acolhedor, sou uma pessoa acolhedora, sou um coordenador, coordenadora, agente pastoral, que congrega, que acolhe, ou me fecho no meu gueto, no meu grupo, ninguém entra. Às vezes pode até sair. Eu consigo congregar os que estão dispersos. Isto para nós refletirmos. Onde todos possam se sentir acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho, a boa nova do Evangelho. Mas para chegarmos a este ponto, aquilo que o documento 100 da CNBB fala de conversão pastoral. A vida da paróquia, da comunidade, não pode ser traduzida somente em atividades e mais atividades, calendários e mais calendários, e escalas e mais escalas. Se os fiéis, se nós como agente, por primeiro, não entrarmos num processo de conversão pastoral, não fará sentido. Aquilo que nós ouvíamos hoje no Evangelho, Jesus fazendo aquela dura crítica aos fariseus. Pode até ouvir o que eles estão dizendo, mas não repitam o que eles fazem. Já pensou? Alguém chegar para nós e dizer assim: olha que palavras bonitas que o Senhor diz, mas eu não vou seguir não. Ou ainda, fulano fala tão bonito quando está no altar, mas deixa ele descer do altar, né? Deixa ele fechar as portas da igreja para ver como se transforma, né? Lá na igreja sou bem santinho, fora da igreja sou bem capetinho, né? Chamando a atenção para o testemunho, né? Nós, como agentes de pastorais, precisamos dar testemunho da igreja. Nós somos o cartão postal da nossa comunidade, da nossa paróquia, da nossa diocese. Qual a imagem que eu tenho repassado da minha pastoral, da minha comunidade, da minha paróquia? Quantas pessoas, através do nosso testemunho, se encontraram consigo e com Deus e hoje levam uma vida de santidade? Quantas vezes fomos canais de graças na vida do nosso irmão, do nosso próximo?
na vida da nossa comunidade, às vezes a gente diz até assim: na minha comunidade eu não sei o que acontece, lá tem um problemão, até hoje não descobri. Será se não somos nós? Não para vermos assim como uma realidade problemática em si, mas para analisarmos no sentido de que podemos melhorar ainda mais. O Papa Francisco fala da igreja em saída. E esta igreja em saída, não podemos limitá-la somente no sentido da ação de sair de um certo espaço e ir para o outro, mas sim, sair de nós mesmos, do nosso egocentrismo, da nossa soberba, do nosso autoritarismo, do nosso tudo sei, não preciso aprender, aqui quem manda sou eu, e essas coisas são tão ruins, não ajudam, atrapalham. E este documento nos diz: há muitos batizados e até agentes de pastoral que não fizeram o encontro pessoal com Jesus Cristo, capaz de mudar sua vida para se configurar cada vez mais ao Senhor. Alguns vivem o cristianismo de forma sacramentalista, sem deixar que o Evangelho renove sua vida. Outros até trabalham na pastoral, mas perderam o sentido do discipulado e esqueceram a força missionária que o seguimento de Jesus implica. Documento 100 da CNBB, Comunidade, uma nova paróquia. A importância da conversão pastoral. E esse documento fala que essa conversão não é somente de nossas comunidades, dos nossos agentes e principalmente dos padres também, viu? Esse documento é bem claro. Conversão para a missão. Supõe passar de uma pastoral ocupada apenas com as atividades internas da igreja, eu falava das realidades dos grupos fechados, às vezes das igrejas em si também fechadas, a uma pastoral que dialoga com o mundo. E não só com o mundo, uns para com os outros. Quantas situações encontramos de pastorais que não se dá bem com a outra pastoral? Não podem ficar no mesmo espaço, porque senão sai fight, né? É assim que chama? Onde é que está o entendimento de igreja? E só de imaginar que um dia vão se encontrar lá no céu, né? Já pensou chegar lá no céu, tá fulano ou fulana que aqui na terra odiei tanto? O objetivo é único. É Cristo Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Jesus que nos convida à sua escola, a escola do amor, a escola da humildade, a escola do serviço, aonde todos nós precisamos ou entrar nesta escola, ou permanecer nela, ou abrir os nossos ouvidos mais ainda, como também o nosso coração para ouvir as palavras de Cristo Jesus. E assim, o nosso serviço pastoral nas nossas comunidades ter bom êxito. Vocês são importantíssimos para a igreja, para a nossa paróquia. Tem um canto que fala que, deixa eu ver se eu consigo lembrar, que fala que nós somos
ou acho que é os pés, as mãos, tem um canto que retrata mais ou menos isso, como extensão, nós somos a extensão da igreja. E enquanto extensão da igreja, seja no sentido de conteúdo, mas também de testemunho. A minha comunidade, como ela se encontra? Eu na condição de coordenador, coordenadora, agente pastoral, como é que encontra também a minha pastoral, o meu grupo, o meu movimento, serviço? Eu sou aquele líder que congrega, que vai ao encontro de mais pessoas, porque a gente pensa que a gente é imortal. E aqui acolá Jesus assim está convidando um para junto do seu banquete na glória celeste. É quando a gente se dá conta, meu Deus do céu, nem me atentei para isto, que deveria capacitar alguém para ficar no meu lugar. Passei 10 anos à frente de uma comunidade e não preparei ninguém. Saí, a comunidade se acabou, fechou as portas. E já chamo a atenção também para as coordenações, né, de comunidades, de agente de pastoral, vice-versa, que já estão, alguns com bastante anos, que precisam, né, serem trocadas, né, que vá pensando já numa nova coordenação, vá preparando alguém, porque é importante. E eu falava, né, inicialmente, o outro também tem o que oferecer. Se eu sair da coordenação, não é verdade que a pastoral, que a comunidade vai se acabar, não, porque ela pertence a Deus. É a ação do Espírito Santo que age naquele ambiente, que age nas pessoas. E às vezes pode acontecer até mesmo uma infusão do Espírito Santo de Deus na vida daquela comunidade. Mas também não podemos cair no erro de, por exemplo, de uma mentalidade, de um pensamento muito negativo. Não vai dar certo, né? Fulano vai entrar na coordenação, mas não vai dar certo. Ou então, eu vou sair da igreja porque fulano agora entrou. Acontece muito, né? O padre está falando aqui de realidades concretas. Alguma pergunta? Alguma partilha, um contributo da parte de vocês? Alguma dificuldade? Não é para ter medo do padre não, viu? Mas era isto, né, que eu gostaria de partilhar com vocês. Teremos muitos outros momentos. Eu gosto muito daquela frase de um canto que se estava cantando. Agora é tempo de ser igreja, caminhar junto e participar. Ou nós entramos nesta dinâmica, ou então o barco não avança, não é isso? Ou nós abraçamos a causa na comunhão, ou então a igreja que imaginamos sermos chegará ao ponto, né, digamos assim, da sua fragilidade. E fragilidade é o que existe. Mas São Paulo nos diz, é na fraqueza que eu sou forte. É nas nossas dificuldades, nas nossas limitações é que nós vamos buscar a fortaleza, buscarmos a sabedoria, o discernimento também, né? A comunicação é muito importante, né, dos coordenadores para com os padres. Às vezes nós, como sacerdote, a gente se assusta, né? Às vezes a gente chega numa comunidade, a gente se depara com uma capela, e quando é na próxima visita, aquela já foi abaixo e a outra já foi construída, né? A gente se assusta, meu Deus, o que aconteceu por aqui? Que vendaval foi esse, né? A comunicação, a obediência é importante. Olha o que causou a desobediência lá no princípio
da criação, né? Surgiu a morte, o pecado, e ainda hoje nós sofremos as suas consequências, né? Então, que Deus nos conceda a graça, né, de sermos uma igreja unida, uma igreja em comunhão, uma igreja missionária, né? Juntos, nós somos mais fortes na graça de Deus, certo? Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja,